Olá, mais uma vez trago uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. Mas antes eu lembro, vamos continuar a prevenção. Evite a aglomeração, lave as mãos, lave o rosto. Evite, se você faz parte do grupo de risco, sair e proliferar ainda mais o vírus. Há vários questionamentos sobre isso, mas faça a sua parte neste momento. Daqui a pouco isso tudo vai passar e vamos estar juntos com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos irmãos em Cristo, e será bênção. Por enquanto, continue fazendo a sua parte, assista os nossos cultos online. Hoje, quarta-feira, teremos culto às 19h30. Reúna a sua família, divulgue culto da PIB Santa Cruz, da Central de Cosmos, ao vivo, 19h30, pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, tá bom? Quero ler com você mais uma vez sobre os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, a partir do verso de número 25. Então Jesus lhe disse: ó nécios e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde, o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, e tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. Amados, esta é mais uma parte da história com lições que Jesus nos ensina no encontro com o caminho dos discípulos a Emaús. Saíam de Jerusalém e iam para Emaús. Discípulos que deveriam permanecer em Jerusalém. E a minha palavra hoje para você é: não perca o foco do propósito de Deus. Jesus começa a conversar com estes dois discípulos e os chama de nécio, ou seja, imprudentes, insensatos. O que significa isso? Não ter bom senso, ou não ter o senso, não ter a razão. E neste exato momento os discípulos estavam desorientados pela notícia, pelos fatos que eles viram. Por certo, viram a prisão de Jesus, por certo, viram a crucificação de Jesus e, por certo, viram o sepultamento de Jesus. Não contavam com o milagre, embora toda a Escritura Sagrada, e ele diz isso para os discípulos, desde os profetas, começando por Moisés e chegando até os nossos dias. A razão era: ele vai ressuscitar. Mas a incredulidade, o momento, tudo faz com que estes discípulos venham perder o foco. O momento era difícil, o momento era conturbado, a sensibilidade deles era zero. E penso que nós estamos vivendo um momento muito parecido, porque os nossos dias estão difíceis. Enquanto tudo isso estava lá na Europa, a nossa preocupação era zero, até que chega ao Brasil, e agora, por que não dizer, chegando perto de nós. Pessoas que nós conhecemos ou pessoas que nós convivemos tiveram coronavírus, e algumas poucas, mas algumas pessoas importantes para relacionamento familiar se foram. Lógico que isso nos faz ficar assustados. E é possível que por causa disto a gente perca o foco, a gente perca de vista o propósito de Deus para as nossas vidas. Sabemos de uma coisa: tudo nesse mundo vai passar. E esse coronavírus vai passar.
Os discípulos perderam a razão. Logo, nem mesmo, ainda que com o corpo glorificado, eles reconheceram a Jesus Cristo. Neste exato momento da história, nós não podemos perder a sensibilidade para entender que Deus está em nós, movendo pelo Espírito Santo. O momento é crítico em todo o planeta. Toda a Terra está sofrendo. E isso envolve a mim, envolve a você e envolve muita gente. Mas o que é importante é que a nossa fé, o nosso foco em Jesus Cristo esteja firme. A minha palavra para você nesta manhã, neste dia, nesta tarde, nesta noite, não importa que horas você vai acompanhar essa minha reflexão, é que você não perca o foco em Cristo Jesus. Jesus faz com que os 2 discípulos, caminhos de Emaús, retornem o foco, retornem o propósito. Eu não tenho nenhuma dúvida que você já estabeleceu metas, focos na sua vida, no campo material e também espiritual, no seu campo familiar. E em meio a tudo isto, a economia, a nossa saúde, a incerteza, tudo faz com que a gente fique meio que perdido. E aí o nosso objetivo, o nosso foco fica desorientado. Jesus, ao encontrar com os discípulos, faz com que eles percebam que Ele está ali. Eu quero que você entenda que Jesus está do seu lado, Jesus está do meu lado, Jesus está do nosso lado. Ele tem o melhor para cada um de nós, embora o momento seja adverso. Cristo, que foi para a cruz, é o mesmo que está com os discípulos no caminho de Emaús. Este mesmo poder está sobre nós. Nem mesmo a morte de cruz foi suficiente para que o nosso Mestre perdesse o foco de cada um de nós. E eu quero finalizar dizendo para você que os olhos dos discípulos a caminhos de Emaús se abriram e puderam voltar o foco. A minha oração é que os nossos olhos jamais se fechem, que jamais venhamos a perder o foco de Cristo, que os nossos olhos estejam abertos para que possamos viver conforme os propósitos de Deus. Não perca a sua visão espiritual, não perca a sua alegria, não perca o seu objetivo que foi dado pelo Senhor. Ele é fiel para cumprir as promessas estabelecidas a nós. Ele é poderoso e ele continua com o controle sobre todas as coisas. Então que os nossos olhos neste dia se abram, que os nossos olhos se abram para ver a glória, a honra e o poder do nosso Deus. Preocupados? Todos nós. Receio de algumas coisas? Talvez também, porque somos seres humanos. Mas o nosso foco está em Cristo. O autor de Hebreus, capítulo 12, verso 2, diz: olhando para o autor e consumador da nossa fé. Significa visão. E que você hoje tenha a sua visão ampliada em Cristo. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero muito te agradecer por todas as coisas. Te agradecer por esse momento especial, quando a nossa visão é mantida em Ti. O nosso foco, a nossa meta de vida é Te honrar, é Te glorificar. Envia Teus anjos para cuidar de cada um de nós, que o medo cesse, porque os nossos olhos estão abertos e estamos vendo pela fé o Teu poder, o Teu amor e o Teu cuidado sobre nós. Continua conosco e ajuda-nos para que possamos abençoar outros com a Tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, não perca o seu foco. Jesus está no controle. Até breve.